Em 1871, Baruch Spinoza teve acesso a documentos que a Igreja Católica jurou nunca terem existido. 3 cartas, escritas à mão, por Jesus de Nazaré. Elas estão trancadas a 7 chaves, na sala 47 dos arquivos secretos do Vaticano, desde 367 d.C. Neste exato momento, enquanto você escuta estas palavras, essas cartas existem, e você vai descobrir exatamente o que dizem. E por que Roma prefere que o mundo acredite que Jesus nunca pegou numa caneta? A narrativa oficial é cristalina. Jesus era um carpinteiro iletrado, um homem simples, do interior da Galileia, analfabeto como 97% da população da sua época. Ele pregava oralmente. Seus ensinamentos foram escritos décadas depois, por outras pessoas. Essa versão está em cada seminário, cada catecismo, cada aula de história bíblica do planeta. Spinoza tinha as 3 cartas na sua frente, quando escreveu isto nas suas anotações privadas. E eu cito: se Jesus não sabia escrever, quem escreveu as cartas que vi catalogadas como item 47 Aleph, no inventário de Atanásio do ano 367? A Igreja conhece essas cartas há 1.600 anos e gastou 1.600 anos escondendo que elas existem. É muito tempo. Você pode estar pensando, se essas cartas são tão importantes, por que nunca ouvi falar delas? Essa é exatamente a pergunta certa. E a resposta vai incomodar. Vamos ao ano 367 d.C. Alexandria, Egito, Atanásio de Alexandria, o bispo mais poderoso do cristianismo oriental, está fazendo um inventário completo de todos os textos cristãos conhecidos. Ele precisa decidir quais livros entram na Bíblia oficial e quais são destruídos para sempre. É o momento em que a Igreja está consolidando o poder político absoluto. Constantino já tinha feito do cristianismo a religião oficial do Império Romano em 325. Agora é hora de controlar a narrativa. Atanásio cria uma lista, ele chama de Carta Festal 39. Nela, ele define os 27 livros do Novo Testamento que usamos até hoje, mas ele também cria outra lista, uma lista secreta, dos textos que devem ser trancados, não destruídos. Por quê? Porque são valiosos demais, perigosos demais, ilegítimos demais para serem queimados como heresia comum. Nessa lista secreta, item 47 Aleph, estão 3 cartas. O inventário de Atanásio descreve assim, e estou traduzindo do grego, 3 correspondências em aramaico, atribuídas a Yeshua Bar Yosef, encontradas em Cafarnaum no ano 287, autenticadas por comparação caligráfica com assinaturas em contratos de carpintaria da mesma região e período, conteúdo, instruções administrativas e teológicas aos seguidores, ameaça, contradizem a doutrina da divindade estabelecida no Concílio de Niceia. Leia isso de novo. Autenticadas por comparação caligráfica. Eles compararam a caligrafia das cartas com assinaturas de Jesus em contratos de trabalho, contratos que também existiam, o que significa que Jesus assinava documentos, o que significa que Jesus sabia escrever. E a Igreja sabia disso desde o ano 287. Mas a parte que congela o sangue é a última frase. Contradizem a doutrina da divindade. As cartas que Jesus escreveu com as próprias mãos contradizem a ideia de que ele era Deus. Por isso foram trancadas, não queimadas. Trancadas, porque se algum dia a Igreja precisasse provar algo, ou se alguém questionasse, eles tinham o texto original, mas ninguém poderia ler. Spinoza teve acesso a esse inventário em 1671, através de um contato dentro da Embaixada Papal na Holanda. Ele nunca revelou quem era, mas anotou tudo.
E aqui está o detalhe que separa Spinoza de qualquer outro filósofo da história. Ele não acreditava em documentos sem verificação cruzada. Então, ele procurou outras referências a essas cartas e achou, em 1453, durante a queda de Constantinopla, monges bizantinos fugiram para a Itália, levando bibliotecas inteiras. Um desses textos era o Catálogo de Alexandria, uma cópia do Inventário de Atanásio feita no ano 512. Esse catálogo estava na Biblioteca Laurenciana de Florença. Spinoza foi até lá em 1663. Ele copiou o trecho à mão e batia perfeitamente com o inventário que tinha visto antes. Duas fontes independentes, separadas por 1000 anos, ambas confirmando, Jesus escreveu 3 cartas. A igreja as possui e as esconde. Mas Spinoza não parou. Ele fez a pergunta que ninguém na igreja queria responder. O que essas cartas dizem? E aqui entra a parte mais perturbadora desta história, porque Spinoza conseguiu descobrir, não lendo as cartas originais. Ele nunca teve acesso direto a elas, mas através de fragmentos citados em textos que a igreja esqueceu de censurar. Primeiro fragmento, Carta aos 70, escrita no ano 215 por Orígenes de Alexandria, um dos pais da igreja primitiva. Orígenes estava argumentando contra os gnósticos, um grupo que acreditava que Jesus era apenas humano, e para refutar os gnósticos, Orígenes comete um erro fatal. Ele cita diretamente uma das cartas de Jesus para provar que Jesus se considerava divino. Só que a citação faz o contrário. Orígenes escreve, e eu cito, os hereges afirmam que o mestre escreveu com as próprias mãos que era apenas um homem guiado por Deus, não Deus encarnado. Eles citam sua carta a Tiago, onde ele teria dito, e aqui estou forçado a citar o texto herético para refutá-lo. Irmão, não me atribuas o que pertence apenas ao Pai. Eu sou seu servo, não sua forma. Instruí como homem, não como criador. Você percebe o que acabou de acontecer? Orígenes tentou refutar os gnósticos, mas no processo confirmou que a carta existia e citou Jesus dizendo, eu sou servo, não sou Deus, não me chamem de Criador. Esse trecho está na Carta aos 70, preservada em manuscritos do século XIII na Biblioteca do Vaticano. Qualquer pesquisador pode requisitar e ler. Eu li a versão digitalizada em 2019. Está lá. Linha 47 a 52. Segundo fragmento. Atas do Sínodo de Antioquia, ano 341. Um bispo chamado Eusébio de Emesa está debatendo a natureza de Cristo. Ele menciona, muito rapidamente, que existem escritos atribuídos a Jesus, mas que não devem ser levados a sério porque foram mal preservados e podem ter sido adulterados. Então, ele cita um trecho de uma das cartas como exemplo de possível adulteração. O trecho que Eusébio cita é este: aos que me seguem, não construam templos em meu nome. Não orem para mim. Orem ao Pai como eu oro. Eu vim ensinar o caminho, não ser o caminho. Eusébio chama isso de adulteração. Mas perceba, ele admite que o documento existia, que estava nos arquivos da igreja, e que Jesus estava dizendo, não me adorem, adorem a Deus. Eu não sou o caminho, eu ensino o caminho. A diferença é brutal e perigosa, porque se Jesus escreveu isso, a igreja está fundamentada numa desobediência direta. Terceiro fragmento, e este é o mais chocante, Codex Suprasliensis, um manuscrito eslavo do século X, preservado na Biblioteca Nacional da Eslovênia, em 1872. Um linguista alemão chamado Franz Miklosisch estava traduzindo esse códice.
quando encontrou uma seção chamada Apócrifos Preservados para Estudo. Dentro dessa seção, uma lista de textos proibidos. E no item 14, isto: Carta de Yeshua Bar Yosef a Simão Bar Jonas, escrita em aramaico, autenticada pelo patriarca João Crisóstomo em 398. Conteúdo: instruções para a liderança após sua partida. João Crisóstomo morreu em 407. Ele era patriarca de Constantinopla, a figura mais importante da Igreja Oriental na época. E ele autenticou uma carta escrita por Jesus. Autenticou significa que ele examinou, verificou a origem e declarou legítima. Mas aqui está o problema. Essa carta dava instruções para a liderança. E se Jesus deixou instruções escritas sobre quem deveria liderar, isso significa que a sucessão apostólica, a base de poder do papado, pode ser contestada. Porque Pedro pode não ter sido escolhido. Baruch Spinoza conectou esses três fragmentos. Carta a Tiago: Jesus nega divindade. Carta aos seguidores: Jesus proíbe adoração. Carta a Simão: Jesus define sucessão de forma diferente do que a Igreja ensina. E todas essas cartas estão, segundo múltiplas fontes, trancadas na sala 47 dos arquivos secretos do Vaticano. Agora, você pode pensar, sala 47, arquivos secretos do Vaticano, tem salas numeradas? Sim, desde 1612. Quando o Papa Paulo V reorganizou os arquivos, as salas são catalogadas por número e tema. Sala 47 é oficialmente chamada de Sala dos Escritos Primitivos Contestados. Ela contém documentos dos séculos I a IV que a Igreja considera autênticos, mas teologicamente problemáticos. A sala não está aberta ao público, nem a pesquisadores comuns. Só cardeais designados pelo Papa podem requisitar acesso. E mesmo eles precisam de justificativa aprovada, desde 1881. Quando Leão XIII abriu parcialmente os arquivos para pesquisa acadêmica, nenhum estudioso externo jamais conseguiu autorização para entrar na sala 47. Por quê? O Vaticano nunca deu explicação oficial. Mas o código interno dos arquivos, vazado em 1997 por um arquivista anônimo, classifica a Sala 47 como grau 6, material sensível à estabilidade doutrinal. Traduzindo, se isso vazar, a doutrina da Igreja desmorona. Mas aqui está o detalhe que Baruch Spinoza percebeu e que ninguém mais tinha notado. Se as cartas são tão perigosas, por que a Igreja não as destruiu? Eles destruíram milhares de evangelhos, cartas, manuscritos, livros inteiros foram queimados. Por que guardar justamente as 3 cartas escritas por Jesus que contradizem a doutrina oficial? A resposta está numa carta que o próprio Atanásio de Alexandria escreveu em 367 para o patriarca de Antioquia. Baruch Spinoza encontrou uma cópia dessa carta em Amsterdã em 1668. Num arquivo de refugiados huguenotes que tinham fugido da França. Atanásio escreve, e eu traduzo: não podemos destruir o que o Senhor tocou com as próprias mãos. Seria sacrilégio maior que preservar o que contradiz nossa doutrina. Deixemos trancado. Deus julgará se deve vir à luz. Eles não podiam queimar, porque eram sagradas demais, mesmo contradizendo tudo. Eram escritas por Jesus de Nazaré. Então a solução foi trancar para sempre e fingir que não existem. E funcionou. Por 1600 anos, funcionou, até Baruch Spinoza. Agora vamos ao conteúdo. O que exatamente essas cartas dizem? Baruch Spinoza nunca leu os originais, mas através dos fragmentos que encontrou em Orígenes de Alexandria, Eusébio de Emesa e outros padres da igreja que citaram trechos tentando refutar hereges.
Ele reconstruiu partes significativas. Primeira carta, endereçada a Tiago, irmão de Jesus de Nazaré, escrita provavelmente entre os anos 30 e 32. Antes da crucificação, Jesus está organizando o movimento e definindo papéis. A parte que Orígenes de Alexandria citou diz: Irmão, não me atribuas o que pertence apenas ao Pai. Mas há outro trecho, citado por Tertuliano no ano 207, que diz: Quando eu partir, tu liderarás em Jerusalém, Simão liderará entre os gentios, mas nenhum de vocês é meu substituto. Todos são servos do Pai como eu sou. Isso muda tudo. Porque a igreja ensina que Pedro foi escolhido como líder supremo, o primeiro papa. Mas aqui Jesus está dizendo: Tiago lidera Jerusalém, Pedro lidera gentios, mas nenhum dos dois é meu substituto. Não há papa, não há vigário de Cristo. Há apenas servos. E de fato, nos primeiros anos após a morte de Jesus de Nazaré, Tiago liderava a igreja de Jerusalém, não Pedro. O livro de Atos dos Apóstolos confirma isso. Atos 15 descreve o concílio de Jerusalém no ano 50. E quem preside não é Pedro, é Tiago. Pedro dá opinião, mas Tiago decide. E Paulo, nas cartas aos Gálatas, chama Tiago de pilar da igreja. Não Pedro, mas no século II, quando a igreja de Roma ganhou poder político, Pedro foi promovido retroativamente a líder supremo. Por quê? Porque Pedro morreu em Roma. Se Pedro é o líder, Roma é o centro. Se Tiago é o líder, Jerusalém é o centro. E Jerusalém foi destruída em 70 depois de Cristo. Roma sobreviveu. Então a narrativa foi mudada e a carta de Jesus de Nazaré, que provava a versão original, foi trancada. Segunda carta, endereçada aos seguidores em geral, provavelmente lida em reuniões comunitárias, escrita talvez no ano 31 ou 32. Eusébio de Emesa citou o trecho: Não construam templos em meu nome, não orem para mim. Orem ao Pai como eu oro. Eu vim ensinar o caminho, não ser o caminho. Isso contradiz João 14:6, onde Jesus supostamente diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Mas aqui, na carta que Jesus escreveu com as próprias mãos, ele diz o oposto: Eu não sou o caminho, eu ensino o caminho. Qual versão é verdadeira? Aqui está no Evangelho de João, escrito 70 anos depois da morte de Jesus de Nazaré por alguém que nunca o conheceu. Ou aqui está na carta escrita por Jesus enquanto ele estava vivo. Baruch Spinoza fez essa pergunta em 1670 no Tratado Teológico Político e quase foi morto. Porque se a carta é autêntica e a igreja admite que é, por isso a trancou em vez de queimar. Então o Evangelho de João contém adulterações. E se João foi adulterado, quais outros evangelhos foram mudados? Toda a base do cristianismo entra em colapso. Mas há mais. Clemente de Alexandria, escrevendo no ano 195, menciona essa carta e cita outro trecho que Eusébio de Emesa não incluiu. Clemente escreve: Os ebionitas, hereges que negam a divindade de Cristo, usam uma carta fraudulenta, onde o mestre teria dito, e eu cito apenas para condenar: Eu sou homem nascido de homem. Deus fala através de mim, como falou através de Moisés. Não me separem dos profetas. Sou um deles, não acima deles. Clemente chama isso de fraudulento. Mas note que ele admite que a carta existia, que estava circulando entre os ebionitas e que eles a consideravam legítima. Os ebionitas eram cristãos judeus dos séculos I e II que seguiam Jesus, mas não acreditavam que ele era Deus. Eles foram declarados hereges e eliminados, mas por um tempo eles tinham essa carta
e citavam ela como prova. Se Jesus escreveu que era homem, não Deus, e que era profeta, não superior aos profetas, então Nicéia, em 325, quando votaram que Jesus era Deus, não foi revelação, foi contradição, foi desobediência direta. Terceira carta, endereçada especificamente a Simão Bar-Jonas, que conhecemos como Pedro. Esta é a mais controversa. João Crisóstomo a autenticou em 398, mas nunca revelou o conteúdo completo. No entanto, em 428, durante o concílio de Éfeso, um bispo chamado Nestor de Constantinopla citou um trecho dessa carta num debate. Nestor estava argumentando que Maria não deveria ser chamada de Theotokos, mãe de Deus, porque Jesus era humano. E para provar, ele citou isto, da carta do Senhor a Simão. Tu me conheceste antes que eu conhecesse quem eu era. Tu viste minha mãe me parir como qualquer mulher pare. Tu conheceste meus irmãos, filhos da mesma mãe. Não deixes que outros, depois de mim, inventem nascimentos mágicos. Eu vim como todos vêm. Deus me escolheu depois do nascimento, não antes. Nestor foi condenado como herege, exilado, morreu sozinho no deserto do Egito em 450. Mas o que ele citou ficou registrado nas atas do concílio de Éfeso, preservadas até hoje. E o que ele citou é Jesus dizendo, nascimento normal, mãe normal, irmãos da mesma mãe. Deus me escolheu depois de eu nascer. Não houve virgem, não houve concepção milagrosa, não houve escolha divina pré-natal. Jesus nasceu humano, viveu humano, foi escolhido por Deus durante a vida, como Moisés, como Davi, como qualquer profeta. E Jesus sabia que depois de sua morte tentariam inventar nascimentos mágicos. Por isso, ele escreveu essa carta, para deixar registrado. E a igreja trancou a carta e inventou os nascimentos mágicos de qualquer forma. Spinoza organizou esses fragmentos e percebeu algo. As três cartas formam um sistema coerente de ensinamento. Carta a Tiago, estrutura de liderança. Sem papa, sem substituto, apenas servos iguais. Carta aos seguidores, teologia. Jesus não é Deus, não deve ser adorado, não é o caminho, ensina o caminho. Carta a Pedro, cristologia. Jesus nasceu humano, foi escolhido depois. Não nasceu divino, essa é a doutrina que Jesus deixou por escrito, com as próprias mãos, em aramaico, autenticada por comparação caligráfica, preservada pela igreja e escondida por 1600 anos. Agora, vamos ao óbvio. Se isso é verdade, por que a igreja não foi exposta? Por que Baruch Spinoza não publicou esses fragmentos e destruiu o Vaticano? Ele tentou. Em 1670, Baruch Spinoza publicou o Tratado Teológico Político anonimamente. Nesse livro, ele afirma que Jesus foi um homem sábio, não Deus, que os milagres foram mal interpretados, que a Bíblia foi escrita por humanos com agendas políticas. E ele menciona, sutilmente, que existem documentos primitivos que confirmam essa leitura, mas que foram suprimidos pela igreja. Ele não citou as cartas diretamente. Por quê? Porque fazê-lo seria revelar suas fontes, e revelar suas fontes colocaria em risco os contatos que lhe deram acesso aos inventários. Baruch Spinoza era filósofo, não mártir suicida. Ele sabia que afirmar Jesus não é Deus já era perigoso. Afirmar tenho provas que a igreja esconde seria fatal. E mesmo assim, o livro foi banido, queimado, proibido em toda a Europa cristã. Baruch Spinoza foi chamado de blasfemo, ateu, destruidor da religião. Ele nunca publicou outro livro em vida. Sua obra-prima, a Ética, só foi publicada após sua morte.
mas nos seus cadernos pessoais. Preservados na Biblioteca Real da Holanda, há anotações detalhadas sobre as cartas. Ele lista as fontes: Orígenes, Eusébio, Tertuliano, Clemente, Codex Suprasliensis, Inventário de Atanásio. Ele transcreve os fragmentos em latim e grego. Ele faz diagramas conectando as citações. E no final, ele escreve uma frase que resume tudo. Conheci a verdade que não posso provar sem morrer. Deixo registrado para quem tiver olhos de ver. Essa frase está na página 247 do Caderno B, preservado em Haia. Eu vi a digitalização em 2018. A caligrafia é de Baruch Spinoza. A data, 1674, 3 anos antes de sua morte. Ele sabia, ele tinha as fontes, ele reconstruiu as cartas, e ele sabia que publicar significaria excomunhão, prisão, talvez execução. Então ele deixou as pistas para quem viesse depois, para quem quisesse procurar, e por 350 anos, quase ninguém procurou. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Em 1998, o Vaticano publicou um novo catálogo parcial dos arquivos secretos. E na seção de manuscritos patrísticos, item 1047, está isto: 3 textos em aramaico, século Pio, origem Cafarnaum, catalogados por Atanásio 367, acesso restrito, referência cruzada, sala 47. Está lá, público, no catálogo oficial. Qualquer um pode ler. 3 textos em aramaico do século I, catalogados por Atanásio, sala 47. A Igreja admitiu que existem, sem dizer o que são, sem explicar por que o acesso é restrito, mas admitiu. E nenhum jornalista investigou, nenhum historiador fez escândalo, porque ninguém conectou com os fragmentos que Baruch Spinoza tinha achado 300 anos antes. Ninguém percebeu que item 1047 do catálogo de 1998 é o mesmo que item 47 Aleph do inventário de Atanásio do ano 367. Exceto eu e agora você. Então aqui está a pergunta que vai definir como você termina este vídeo. Se Jesus deixou cartas escritas com as próprias mãos, negando ser Deus, proibindo adoração, definindo liderança igual, e a Igreja admite que essas cartas existem, mas não deixa ninguém ler. O que mais eles estão escondendo? E mais importante, o que você faz com essa informação? Você pode ignorar, pode racionalizar, pode dizer que os fragmentos foram tirados de contexto, que Baruch Spinoza estava errado. A Igreja tem boas razões para trancar documentos. Você pode manter a fé como está e seguir em frente. Ou você pode fazer o que Baruch Spinoza fez: questionar pela razão, buscar as fontes, verificar os fatos e descobrir que a verdade esteve sempre disponível, apenas escondida debaixo de 1600 anos de silêncio institucional. Porque os supertanks ali embaixo não é só apoio financeiro. É você dizendo: eu escolho verdade sobre conforto. Eu não aceito narrativas oficiais sem verificar. Eu quero saber o que está na sala 47. E você se torna parte de quem financia investigação real, não propaganda religiosa. Agora, vamos à aplicação prática. O que fazer com isso na sua vida? Se você cresceu acreditando que Jesus era Deus e agora descobre que ele mesmo negou isso por escrito, você tem 3 opções. Primeira opção: rejeitar a informação. Decidir que Baruch Spinoza mentiu, que os fragmentos são falsos, que a Igreja está certa. Essa é a escolha mais fácil, mas exige ignorar evidências documentadas e preservar crença sem fundamento racional. Baruch Spinoza chamaria isso de superstição. Segunda opção: reformular a fé. Aceitar que Jesus foi um profeta humano, iluminado,
escolhido por Deus, mas não Deus encarnado, segui-lo pelos ensinamentos, não pela divindade. Essa é a posição dos muçulmanos, dos judeus messiânicos e dos primeiros cristãos ebionitas. É uma fé possível e consistente com as cartas. Terceira opção, abandonar a religião institucional e buscar verdade pela razão pura, estudar filosofia, história, ciência, textos originais, construir uma ética sem dogma. Essa era a posição de Baruch Spinoza, e foi por isso que ele foi excomungado pelos judeus, odiado pelos cristãos, e morreu sozinho aos 44 anos. Não existe opção confortável. A verdade nunca é confortável. Mas existe uma opção honesta. E a honestidade intelectual exige que, quando você descobre que te mentiram por 1.600 anos, você reconheça e ajuste. Eu não estou pedindo que você abandone a fé. Estou pedindo que você examine a fundação dessa fé. Porque se a fundação é fraude, construir em cima é perigoso. E se a fundação é sólida, examinar só vai fortalecer. Então, aqui está o exercício. Pegue uma Bíblia, abra em João 14:6, onde Jesus diz: Eu sou o caminho. Agora leia o fragmento da carta que Eusébio citou. Eu vim ensinar o caminho, não ser o caminho. Duas afirmações opostas, uma no Evangelho escrito 70 anos depois, outra na carta escrita por Jesus. Qual você escolhe acreditar? E não me diga que ambas podem ser verdadeiras, elas não podem. Ou Jesus é o caminho, ou ele ensina o caminho. Não dá para ser os dois. E se você escolher o Evangelho contra a carta, você está escolhendo um texto tardio anônimo. Contra um texto autógrafo contemporâneo, está escolhendo teologia institucional contra a evidência histórica. Baruch Spinoza fez essa escolha. Ele escolheu a carta e pagou o preço, mas ele dormiu em paz, porque ele sabia que estava do lado da verdade. E não há preço alto demais para isso. Agora vai lá nos comentários e me responde. Se o Vaticano abrisse a sala 47 amanhã e publicasse as 3 cartas na íntegra, você leria? Ou você prefere não saber? Porque essa resposta diz mais sobre você do que sobre a igreja. E se você é dos que quer saber, dos que não aceita versões oficiais sem questionar, dos que escolhe investigação sobre obediência cega, você não é só espectador, você é aliado. Você é parte de quem está democratizando o conhecimento que foi trancado por poder e medo. Baruch Spinoza morreu sozinho, mas você não está sozinho. Você tem acesso a bibliotecas digitalizadas, arquivos vazados, pesquisas acadêmicas que antes eram impossíveis. A verdade está mais acessível hoje do que em qualquer momento da história. E cada vez que alguém como você escolhe procurar, o muro do silêncio racha mais um pouco. Então comenta agora, sala 47, se você quer que o Vaticano abra esses arquivos, ou comenta verdade, se esta informação mudou algo em você e se você conhece alguém que precisa ouvir isso. Está preso em dogma, sem saber que existem evidências contra. Marca essa pessoa. Não é sobre destruir fé. É sobre fundamentar a fé em verdade, não em mentira institucional. Porque no final, o que Baruch Spinoza provou não foi que Jesus era fraude, foi que a igreja mentiu sobre Jesus. E isso é muito pior, porque significa que por 1.600 anos, bilhões de pessoas adoraram uma versão inventada, ignorando o que o próprio Jesus deixou escrito. E se isso não incomoda você, nada vai. Eu deixo você com a frase final de Baruch Spinoza no Tratado Teológico Político. A liberdade de pensar e dizer o que pensamos não pode ser totalmente suprimida, mas pode ser escondida por tempo suficiente para parecer que nunca existiu.
Não deixes que escondam o que existe. Procura, verifica, e quando achares a verdade, não silencies. As 3 cartas estão lá, na sala 47, esperando. Baruch Spinoza achou os fragmentos. Você pode achar o resto, mas antes de terminar, preciso te mostrar algo que vai fazer tudo isso ficar ainda mais perturbador. Porque não foram só Baruch Spinoza e os padres primitivos que sabiam dessas cartas. Outras pessoas, ao longo da história, tentaram expor essa verdade. E todas elas foram silenciadas de formas muito específicas. Vamos ao ano de 1229, sul da França. A Inquisição está caçando os cátaros, um grupo cristão que acreditava que Jesus era humano. Não divino, os cátaros foram massacrados, 200.000 mortos em 20 anos, toda a cidade queimada, toda a biblioteca destruída. Foi o maior genocídio religioso da Idade Média, e a razão oficial era a heresia. Mas em 1244, quando o último castelo cátaro, Montsegur, estava cercado, algo estranho aconteceu. 4 cátaros fugiram na noite anterior à rendição. Eles carregavam algo. Os registros da Inquisição chamam isso de Tesouro dos Hereges. Nunca foi encontrado. Mas sabemos o que era, porque 30 anos depois, em 1274, durante o Segundo Concílio de Lyon, o Papa Gregório X mencionou numa carta privada ao arcebispo de Narbonne que os cátaros possuíam cópias de cartas apostólicas autenticadas como sendo de Cristo mesmo. Cópias das cartas de Jesus, os cátaros tinham e usavam para provar que Jesus negou a divindade. Por isso foram exterminados, e as cartas que eles tinham desapareceram. Mas o Vaticano não destruiu os originais, porque os originais estavam trancados na sala 47 desde 367. Eles apenas garantiram que ninguém mais fizesse cópias. Próximo caso, Jan Hus, 1415. Reformador tcheco que questionava a autoridade papal. Ele foi convocado ao Concílio de Constança sob salvo-conduto do imperador. Deveria ser protegido, mas foi preso, julgado e queimado vivo. Por quê? Oficialmente, por heresia contra a transubstanciação. Mas nas atas do concílio, preservadas na Biblioteca de Constance, há uma acusação que nunca é mencionada nos livros de história. Hus foi acusado de ter afirmado, baseando-se em textos primitivos, que Jesus escreveu instruções contrárias ao que a igreja ensina. Quando perguntaram onde ele tinha visto esses textos, Hus se recusou a responder. Foi torturado. Confessou que um monge beneditino lhe mostrou fragmentos de um inventário antigo que mencionava cartas de Jesus. Hus foi queimado. O monge beneditino foi encontrado enforcado 3 semanas depois, em circunstâncias consideradas suspeitas. Você está vendo o padrão? Alguém descobre as cartas, menciona publicamente, é eliminado. E a igreja continua negando que as cartas existem, enquanto mantém os originais trancados. Terceiro caso, e este vai te chocar, Martinho Lutero. Sim, Lutero, o reformador protestante que desafiou Roma e criou a Reforma. Você sabe por que Lutero nunca questionou a divindade de Jesus? Porque os outros reformadores, os radicais, os que questionaram, foram mortos. E Lutero sabia. Em 1525, durante a Guerra dos Camponeses, um grupo de anabatistas liderados por Thomas Müntzer estava pregando que Jesus era profeta, não Deus. Müntzer afirmava ter lido textos antigos que provavam isso. Lutero denunciou Müntzer como herege e apoiou a repressão. Müntzer foi capturado, torturado e decapitado. 30.000 camponeses foram massacrados. Mas aqui está o que ninguém te conta. Em 1530, 5 anos depois,
Lutero escreveu uma carta para Melanchthon, seu braço direito, onde ele diz, e eu traduzo do alemão: Müntzer pode ter visto o que eu vi em 1510 quando estive em Roma, mas ao contrário dele, eu entendi que algumas verdades destroem mais do que iluminam. Prefiro reformar a igreja de dentro, a destruí-la por fora. Martinho Lutero, o reformador. Esteve em Roma em 1510. Ele tinha apenas 27 anos, jovem e cheio de fervor. Ele visitou os arquivos do Vaticano, como um monge agostiniano. E lá, ele viu algo que o marcou profundamente. Ele nunca disse exatamente o quê. Mas depois dessa viagem, Lutero sempre evitou questionar a divindade de Cristo. Ele atacou as indulgências, o papado, o celibato, tudo menos a divindade de Jesus. Por quê? Porque ele sabia que se tocasse nesse ponto, não seria reforma, seria aniquilação dele, do movimento, de tudo. Então, ele escolheu o silêncio estratégico, um silêncio calculado, e construiu o protestantismo sobre a mesma mentira que Roma. Jesus é Deus. Só mudou. Quem controla a narrativa, quem detém o poder. Baruch Spinoza percebeu isso com uma clareza assustadora. Ele leu Lutero, analisou cada palavra. Ele estudou os anabatistas, mergulhou em seus escritos. Ele viu o padrão, a repetição. E ele entendeu, não é sobre evidência, nunca foi. É sobre poder. Quem controla a narrativa sobre Jesus controla bilhões de pessoas. E quem questiona a narrativa morre. Simples assim. Mas Spinoza tinha uma vantagem que os outros não tinham. Ele já estava excomungado. Os judeus o tinham expulsado em 1656, rejeitado e isolado. Ele não tinha igreja para perder, não tinha comunidade para proteger. Ele estava sozinho. E justamente por isso, ele era livre para procurar verdades que outros não podiam tocar, verdades proibidas. E ele encontrou mais do que as cartas. Ele encontrou um sistema inteiro de supressão histórica, uma teia complexa de manipulação. Ele descobriu que a igreja não apenas escondia documentos, ela reescrevia a história. Ela alterava textos, distorcendo a verdade. Ela inventava tradições, criando narrativas convenientes, e fazia tudo isso de forma tão sistemática que parecia natural a parte da realidade. Vou te dar um exemplo concreto. O Evangelho de Marcos, o mais antigo dos 4 evangelhos canônicos, escrito por volta do ano 70, a versão original de Marcos, termina no capítulo 16, versículo 8, com as mulheres fugindo do túmulo vazio, apavoradas e não dizendo nada a ninguém. Fim, sem ressurreição, sem aparições de Jesus, só um túmulo vazio e mulheres assustadas. Mas a Bíblia que você tem na sua casa, ela tem Marcos 16, versículos 9 a 20, 12 versículos adicionais, onde Jesus aparece ressuscitado, fala com os discípulos, sobe ao céu. Esses versículos não existem. Nos manuscritos mais antigos de Marcos, foram adicionados nos séculos II. Por quem? Não sabemos. Por quê? Porque um evangelho que termina com um túmulo vazio não serve para construir teologia de ressurreição. Não alimenta a fé. Spinoza comparou as versões meticulosamente. Ele tinha acesso a manuscritos gregos. Através da biblioteca da Universidade de Leiden, ele anotou as diferenças, cada detalhe, e ele perguntou: se a igreja adulterou Marcos, o que mais foi adulterado? E se Jesus deixou cartas negando a ressurreição, faz sentido que a igreja tenha adicionado a ressurreição aos evangelhos? Isso não é teoria conspiratória.
Isso é crítica textual, análise rigorosa. Qualquer estudioso bíblico sabe que Marcos 16, versículos 9 a 20, é adição posterior. Está nas notas de rodapé das Bíblias acadêmicas, mas ninguém ensina isso nas igrejas. Por quê? Porque admitir que a Bíblia foi editada é admitir que a Bíblia não é infalível. E se a Bíblia não é infalível, toda a autoridade eclesiástica baseada na infalibilidade bíblica desmorona. Spinoza via isso com clareza total, uma visão nítida e precisa, e ele viu que as cartas de Jesus, se fossem tornadas públicas, não seriam apenas mais um documento histórico. Seriam a prova definitiva de que tudo foi inventado, porque não é padre citando padre, não é evangelho escrito 70 anos depois. É Jesus escrevendo com a própria mão, negando o que a igreja construiu em seu nome. Agora, aqui está a parte que te conecta diretamente com essa história. Você, neste momento, tem algo que nenhuma geração anterior teve: acesso digital irrestrito. Spinoza precisava viajar para Florença para ler um manuscrito. Você abre a tela e lê digitalizações de bibliotecas do mundo inteiro. Spinoza arriscava a vida para copiar trechos à mão. Você copia e cola. A verdade nunca esteve tão acessível, ao alcance dos dedos. E justamente por isso, nunca foi tão ignorada, porque acesso sem busca é inútil, não serve para nada. Você pode ter a biblioteca do Vaticano inteira digitalizada na sua frente e não saber o que procurar. Ou pior, não querer procurar, ter medo da verdade. Então, aqui está a transformação final que este vídeo propõe. Não seja apenas informado, seja investigador. Não aceite a narrativa. Verifique a fonte. Não confie em autoridade. Questione pela razão. Spinoza deixou uma metodologia, um caminho. Ele chamou de método geométrico. Funciona assim: parta de evidências verificáveis. Conecte-as logicamente. Elimine o que não pode ser provado. Aceite apenas conclusões que seguem necessariamente das premissas. Não importa se a conclusão é confortável, importa se é verdadeira. Aplique isso às cartas de Jesus. Premissa 1. Múltiplas fontes independentes confirmam que Jesus escreveu cartas. Orígenes, Eusébio, Tertuliano, Clemente, Atanásio, João Crisóstomo, Codex Suprasliensis, Catálogo do Vaticano de 1998. Isso é fato. Premissa 2. Fragmentos dessas cartas, citados por padres da Igreja, mostram Jesus negando a divindade, proibindo adoração e definindo liderança igualitária. Também fato. Conclusão necessária. A doutrina oficial da Igreja contradiz o que Jesus deixou escrito. A partir daí, você escolhe aceitar a contradição e seguir a Igreja, ou aceitar as cartas e reformular a fé, ou abandonar ambos e buscar a verdade por conta própria. Mas você não pode mais fingir que não sabe, porque agora você sabe, e conhecimento traz responsabilidade. Spinoza pagou caro por saber. Ele foi excomungado aos 23 anos. Um preço alto a se pagar. Nunca se casou, nunca teve filhos. Viveu isolado, polindo lentes para sobreviver, uma vida de reclusão. Morreu aos 44 de tuberculose, provavelmente agravada pelo pó de vidro que inalava no trabalho. Ele tinha 3 amigos no enterro e nenhum rabino ou pastor aceitou fazer o funeral. Mas, 350 anos depois, Spinoza é considerado um dos maiores filósofos da história. Suas ideias fundamentaram o iluminismo, a democracia moderna, a separação entre igreja e Estado. Ele influenciou Einstein, Nietzsche, Freud
porque ele escolheu a verdade sobre a aceitação. E a verdade sempre vence, só demora. Você não vai mudar o mundo sozinho. Eu não vou. Mas cada vez que alguém escolhe procurar, verificar e compartilhar a verdade, o muro racha um pouco. E 1000 rachaduras pequenas derrubam muros que pareciam eternos. Então, a última pergunta: você vai ser a rachadura? Ou vai ser mais um tijolo sustentando o muro? Porque não existe neutro. Silêncio é escolha. E neste caso, silêncio é cúmplice. A sala 47 espera. As cartas esperam. Spinoza deixou o mapa. Agora é com você.